Bom, então essa daqui é a primeira aula de expansão referente ao material do segundo bimestre. Então a gente vai abordar aí, como vocês já estão vendo na tela, a questão da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, o título desse material, o Espaço Vital, o Expansionismo Alemão e a Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai tratar neste material especificamente a questão do expansionismo. Vamos entender isso mais à frente. Então, conteúdo e objetivos. Conteúdo é a Segunda Guerra Mundial, né? Vamos tratar do expansionismo alemão. Objetivos: compreender as implicações da política de apaziguamento dos países europeus para o expansionismo alemão que levou à Segunda Guerra Mundial. Analisar a retórica do espaço vital, né? Então, entre aspas, aí, espaço vital, que seria o Lebensraum, relacionando as ações do expansionismo territorial da Alemanha nazista. Então, questão do expansionismo, compreensão da política de apaziguamento, né? E o entendimento do que seria esse espaço vital na justificativa aí nazista. Então, sessão para começar. Notadamente, a figura gigante no centro da imagem é uma caricatura de Hitler debruçado sobre o mapa da Europa. O que é possível inferir sobre a representação? Qual é a crítica apresentada? Quem são as figuras em seu entorno? Que hipótese você levantaria acerca do incômodo britânico? Então aqui vamos ver essa legenda. Gulliver em Lilliput. Dizeres: moço, o senhor está me pisando no calo. Então, Arthur Neville Chamberlain, primeiro-ministro britânico. Charles de Beaumont, Benedito Bastos Barreto, publicada na Folha da Noite, de 21 de 3 de 1939. Então aqui, né, Hitler, essa fala que eu li, né, moço, o senhor está me pisando no calo. Neville de Chamberlain, que no caso é o primeiro-ministro inglês nesse contexto, nessa época. Então, são pequenas pessoas aqui caracterizadas com vestimentas diferentes, demonstrando aí que são pessoas de diferentes culturas na Europa, ok? Gulliver em Lilliput. Lilliput, nas histórias de Gulliver, seria uma ilha fictícia onde o Gulliver chega e ele encontra ali pessoas mínimas, né, pessoas muito pequenas ali, cerca de 15 centímetros. Então, nessa ilha, ele seria uma espécie de gigante. Tá? Então, ele chega nessa ilha e encontra essas pessoas extremamente pequenas. Então, para essa população, ele seria um gigante. Né? Isso aí é das viagens de Gulliver. Mas, estão compreendendo, até acho que minha fala já ajudou aqui um pouco. Né? Então, vocês têm esses questionamentos. Essa proposta de atividade, como vocês estão observando aqui embaixo, ela propõe uma reflexão aí de 3 minutos. Então é legal que vocês estejam com o caderno, façam aí as anotações, né? Tentem responder aí essas questões propostas. Eu vou soltar o tempo aqui de 3 minutos para vocês, já separei até o relógio. Vou tirar minha imagem aqui da tela. Aqui está o relógio. Então, marcando o tempo.
Bom, então, tempo encerrado, a gente vai continuar. Iniciaremos a leitura da seção Foco no Conteúdo. A caminho da Segunda Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, por exemplo, assinado após a Primeira Guerra Mundial, provocou, para os vencidos, entre outras consequências, perdas territoriais, perda de colônias e obrigatoriedade do pagamento de indenização, finalizada em 2010, além de ter gerado um forte sentimento de humilhação nacional. Ao mesmo tempo, não trouxe solução para os problemas relacionados ao direito de autodeterminação dos povos. A crise intensificou o nacionalismo econômico e também favoreceu a implementação de regimes totalitários na Europa, ao abalar a crença na eficácia do regime democrático e liberal, particularmente na Alemanha, onde os nazistas chegaram ao poder em janeiro de 1933. Nesse país, uma das soluções para os efeitos da Grande Depressão foi o rearmamento, ao qual se seguiu uma política expansionista e militarista agressiva. Entendida como uma atitude de aceitação, por parte das potências democrático-liberais, como a França e a Grã-Bretanha, da política expansionista empreendida por Alemanha, Itália e Japão. Essa política foi particularmente expressiva em relação às seguidas violações alemãs, não apenas das fronteiras de outros países, mas também das várias cláusulas do tratado. Alguns historiadores afirmam que o apaziguamento teve o objetivo de fortalecer a Alemanha nazista na expectativa de que esta, ao avançar sobre territórios da Europa Oriental, acabasse se envolvendo numa guerra com a União Soviética. Bom, então aqui a gente vai para a seção na prática. Observe a caricatura austríaca, fonte de inspiração da charge brasileira de Belmonte. Leia os fragmentos de textos nos slides a seguir e elabore hipóteses sobre os questionamentos abaixo. Na imagem, alguns dirigentes europeus discutem diante de um imenso Hitler deitado no meio da Europa. Governantes franceses brincam de revezamento no cargo, assim como o primeiro-ministro britânico discute com o secretário das Relações Exteriores Halifax sobre a postura de Hitler. Qual impressão é dada pela caricatura acerca da política externa nazista? Ela é reiterada pelo texto e? Qual é o ponto de vista sobre a política imperialista dos países europeus, trazido pelo texto segundo? Explique. Bom, então aqui texto I, né? Texto 1, texto segundo é o nosso realmente segundo texto, tá? Então é um probleminha básico aí do leitor. Mas vamos continuar avançando. Bom, então aqui na imagem 1, caricatura satírica de Derso e Kellen, 1938. Então, o que diz ali? Conferência de Munique, Hitler brincando com os demais estadistas, 1938. E ali abaixo, a nova Lilliput, Lord Halifax para Chamberlain. Abre aspas. Não tenha medo, eu o conheço pessoalmente, ele é vegetariano, fecha aspas. Vamos passar para a sequência aqui. Texto I. O início da guerra, o apaziguamento. Um passo claramente belicoso tomado pela Alemanha foi a declaração da política do rearmamento. O Tratado de Versalhes era claro quanto à proibição do rearmamento da Alemanha. No entanto, nada se fez para impedir tal iniciativa. Em março de 1938, a Alemanha realizava a tão sonhada anexação da Áustria. Sem disparar um tiro, os soldados alemães foram recebidos por uma significativa parcela da população austríaca como restauradores da união dos povos germânicos. Mais uma vez, França e Grã-Bretanha nada fizeram. Na verdade, nutria-se a ideia de que o perigo real era representado pela União Soviética, e não pela Alemanha nazista. A Grã-Bretanha começou a aplicar a política que ficou conhecida por apaziguamento, idealizada pelo primeiro-ministro conservador Neville Chamberlain. Tal política consistia em fazer concessões territoriais à Alemanha, em especial a leste. Dessa forma, os nazistas consolidavam seu acalentado sonho de um espaço vital. Texto segundo. A direção do espaço vital nazista. A política de apaziguamento do nazifascismo foi analisada e explicada como manifestação de cegueira dos governos democráticos acerca das verdadeiras intenções do Terceiro Reich. Sua raiz, porém, estava na própria natureza do conflito mundial. O fato novo era que, na sua tentativa de revisão da Paz de Versalhes, a Alemanha de Hitler se beneficiava indiretamente da existência da União Soviética.
Os governos imperialistas ocidentais consideraram sempre seriamente a possibilidade de desviar em direção à União Soviética o expansionismo alemão, em benefício de todos eles, o que explica uma política aparentemente incompreensível. As velhas potências imperialistas ainda especulavam sobre o preço que estariam dispostas a pagar para desviar o expansionismo alemão na direção conveniente. Bom, agora a correção da seção na prática. Correção: o Tratado de Versalhes determinou a paz definitiva no continente europeu e fez com que a Alemanha arcasse com todos os prejuízos causados pela Primeira Guerra Mundial, principalmente perdas financeiras e territoriais. Os alemães não tiveram possibilidade de negociação nas condições de paz, o que levou a um sentimento de derrota e de humilhação, além da crise econômica que se intensificou após 1929, com o protecionismo estadunidense. A imagem explora, diante das cláusulas de não militarização e expansão territorial, como os dirigentes europeus não levaram a cabo as determinações dos acordos de paz. A caricatura ridiculariza principalmente a postura dos governos da França e Grã-Bretanha, que permitiram a anexação das regiões dos Sudetos, Acordo de Munique. A crítica revela como a denominada política de apaziguamento foi permissiva e teria levado a política externa nazista cada vez mais a posturas agressivas, concretizadas pelas expansões e anexações territoriais, que se constituíram na causa imediata do início da Segunda Guerra Mundial. No entanto, é importante observar que o texto segundo aprofunda a questão, já que revela que justamente essa política de concessões territoriais à Alemanha não era bem uma cegueira dos países ocidentais imperialistas, mas uma estratégia de desviar o foco do território almejado pelo nazismo da Europa Ocidental, levando-a a enfrentar um possível inimigo em comum, a União Soviética. Então aqui vamos para a seção Foco no Conteúdo, continuando a leitura. A militarização e expansionismo alemão. Em março de 1938, Hitler realiza um antigo projeto anexando a Áustria à Alemanha, Anschluss. Em seguida voltou-se para os Sudetos, região da Tchecoslováquia onde viviam cerca de 3 milhões de pessoas de língua alemã. Diante do protesto da França e do Reino Unido, realizou-se, em setembro, um encontro internacional em Munique. Representantes dos dois países, Neville Chamberlain, Grã-Bretanha, Edouard Daladier, França, procurando evitar a eclosão de uma nova guerra, em um acordo, combinaram a anexação dos Sudetos pelos alemães. No entanto, essa política de apaziguamento das democracias liberais foi vista como sinal de fraqueza pelos ditadores. Hitler anexou então quase toda a Tchecoslováquia. Os governos da Hungria e da Polônia tomaram territórios tchecos ocupados por minorias húngaras ou polonesas. Mussolini anexou a Albânia. O expansionismo alemão seguia na direção leste, dando a impressão de que Hitler atacaria a União Soviética. Contudo, em agosto de 1939, os dois países assinaram um pacto de não agressão e de cooperação econômica. O pacto previa a divisão da Polônia entre a Alemanha e a União Soviética, além de outras medidas. Em 1º de setembro de 1939, após o incidente arranjado pelos alemães na fronteira polonesa, Hitler ordenou a invasão da Polônia. A França e o Reino Unido exigiram a retirada alemã e, diante da negativa, declararam guerra à Alemanha em 3 de setembro. Começava a Segunda Guerra Mundial. Dias mais tarde, o exército soviético ocupou a parte oriental da Polônia. Dividido entre alemães e soviéticos, o país desapareceu do mapa e sua população sofreu um terrível massacre. Em meados de 1940, a URSS invadiu e anexou a Finlândia, a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Enquanto isso, no lado ocidental, a Alemanha ocupava a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, Luxemburgo e a Bélgica, violando a neutralidade desses países. O passo seguinte foi atingir a França. Após derrotar as tropas francesas e inglesas em Dunkerque, o exército de Hitler entrou vitorioso em Paris, junho de 1940. A França assinou a rendição e foi ocupada pelos nazistas. O Reino Unido ficou sozinho para combater a Alemanha. Na imagem, prisioneiros franceses. Aqui, Philippe Pétain, que se torna mais tarde primeiro-ministro, neste momento é marechal dos franceses, em cumprimento a Adolf Hitler. E aqui os nazistas, Hitler na sua ocupação diante da Torre Eiffel. Mas vamos adiante aqui.
Na prática, puxe mais. Leia o excerto de texto no slide a seguir e considere os seguintes questionamentos para sua reflexão. De que maneira o discurso do nazismo, conforme descrito no texto, utilizava elementos como nacionalismo, antissemitismo e revanchismo para justificar as suas aspirações territoriais e políticas do regime? Texto I. O discurso nazista. O discurso nazista era simples. 1. O povo alemão, ariano, trabalhador e generoso, mas que fora traído durante a guerra. 2. Pelo judeu, inspirador das ideologias marxistas, democráticas e das relações universais, que apodreceram o Estado desde dentro. 3. É necessário restaurar a Alemanha eterna, seu Lebensraum, espaço vital, regenerar seu povo para torná-lo senhor do mundo. 4. Insistência nos temas da comunidade nacional, do sangue puro, da pureza de raça, da ordem, das virtudes guerreiras, do esmagamento dos inimigos, da extensão territorial às custas da URSS bolchevique e da decadente França. E aqui então a correção. Correção: a partir de 1938, Hitler deu início efetivo à concretização do Lebensraum, que, na concepção nazista, era a conquista do espaço vital necessário para que o povo alemão, a raça pura que deveria prevalecer a degenerada, representada pelo judeu universalista, dispusesse dos recursos naturais necessários à sua sobrevivência e pudesse cumprir o papel histórico glorioso ao qual estava predestinado: expansionismo, nacionalismo e revanchismo, fortalecendo o Estado e aniquilando os inimigos. Então aqui nós estamos aplicando uma proposta para encerramento. Observe os cartazes de propaganda nazista criados após a ocupação da França e registre sua interpretação sobre cada uma das imagens, levando em consideração os princípios que pretendiam conquistar o apoio popular e legitimar as políticas expansionistas durante a ocupação e o governo marionete de Pétain em Vichy. A gente tem 3 cartazes. O primeiro cartaz aqui à esquerda, ele diz o seguinte: povo abandonado, confie no soldado alemão. O cartaz ao centro tem os dizeres: eles dão seu sangue, deu seu trabalho para salvar a Europa do bolchevismo. E à direita diz o seguinte: o complô judeu contra a Europa. Bom, então você registra aí as suas impressões a respeito dos 3 cartazes, tá? E a gente vai finalizar essa aula. Então, como a seção que aprendemos hoje, compreendemos as implicações da política de apaziguamento dos países europeus para o expansionismo alemão que levou à Segunda Guerra Mundial. Analisamos a retórica do espaço vital, Lebensraum, relacionando as ações do expansionismo territorial da Alemanha nazista. Então aqui a gente finaliza essa aula, tá? Basicamente com a leitura desse material. Em sala de aula a gente vai discutir muito mais esse assunto, vamos ver alguns mapas para entender bem o processo. Então, até segunda-feira. Tchau, tchau.